Pois é, pessoal. Infelizmente, como corintiano, eu venho aqui conversar sobre a notícia aí da lesão do Yuri Alberto, né? Foi confirmado aí na mídia uma lesão posterior da coxa, que foi caracterizada aí como grau 2, que vai deixar ele afastado dos gramados aí. Infelizmente, vai ser uma perda aí para o nosso time, apesar do Yuri Alberto ter aí seus altos e baixos, acho que ele é uma peça importante aí no time. A gente vai conversar aí um pouquinho sobre o que é essa lesão, né, e por que ela vai acabar tirando aí esse atleta por um período significativo aí de tempo, né. Então bora lá, vamos conversar sobre o que interessa, né. O que ele teve, na verdade? O Yuri Alberto ele teve uma lesão do bíceps femoral, tá? Bíceps femoral, normalmente quando a gente fala de bíceps, a gente pensa, né, no bíceps aqui do braço, mas a gente tem na terminologia, né, essa diferença. Bíceps, na verdade, são qualquer tipo de músculo que tem duas cabeças, né? E a gente tem aí na região o bíceps femoral, que é um dos músculos posteriores da coxa, né, o que a gente chama de hamstrings. E essa é uma das lesões mais comuns, tá? Principalmente em jogador de futebol, em homem, em atleta que faz atividade de sprint, né? Ou seja, né, tem aí uma corrida muito intensa e está muito associado com uma musculatura que, nesse caso, a gente chama ela de biarticular, né? Porque o bíceps femoral ele começa lá no quadril, então ele passa pelo quadril e ele se insere na cabeça da fíbula, tá? Então ele passa a articulação do quadril e a articulação do joelho. Então, por ele passar duas articulações, ele é um músculo que fica mais propenso a ter lesões, tá? Além disso, ele tem uma dupla inervação, então ele é uma musculatura mais difícil de se controlar. Então, também mais um fator de risco aí para a gente ter uma lesão desse tipo, né? E apesar da gente ter diversos tipos de classificações, né, foi liberado na imprensa que ele teve uma lesão grau 2. Não dá para saber exatamente, né, a gente não tem acesso ao prontuário, à lesão, obviamente, mas o que a gente imagina com essa descrição é que tenha sido uma lesão parcial. Então não foi uma rotura total do músculo, mas foi uma rotura parcial e não só apenas um estiramento, não só apenas um edema, uma inflamação, que sim teve um certo grau de rotura muscular ali, tá? Mas mesmo com essa classificação, né, o retorno do atleta ele vai depender, primeiro, se teve aí, por exemplo, um hematoma muito grande, do grau de dor, o grau de preparo físico, né? Então, para a gente decidir, por mais que a gente tenha, né, essa classificação, não é só isso que vai dar, categorizar, vai ser em 4, 5, 6, 7, 8 semanas, né? O time aí do Corinthians vai ter que fazer uma análise e ver como é que ele vai evoluir ao longo do tempo, principalmente em termos de parâmetros clínicos, né? Então, em termos de dor, em termos de estabilidade, confiança, em termos de capacidade funcional, voltar à capacidade pulmonar ao pré-lesão, né? Ou quanto ele tem aí de capacidade física e também técnica, né? Depois de uma lesão, a gente acaba sempre perdendo um certo grau de performance, então isso também vai ser avaliado, tá? Mas o que foi veiculado, e eu acho que é por aí mesmo, a maioria dos casos acabam demorando aí ao torno de 6 a 8 semanas, que é um tempo adequado para a gente, primeiro, ter uma cicatrização da lesão, então esse tipo de lesão muscular e tendínea, ou músculo-tendínea, que é uma lesão próximo da transição, é uma lesão que demora um tempo, principalmente se você já tem uma lesão com um grau de lesão muscular, né, pelo menos um grau 2, e segundo, que é um tempo que a gente precisa para manter, chegar nesse status clínico de melhora de força, de confiança, né, de performance, para não submeter aí o atleta cair de sopetão de novo ali nos jogos, né. E mais do que isso, né, ele tem já esse fator de risco, o fato dele ter uma lesão é o principal fator de risco para ele ter outras lesões e para ter a mesma lesão, né, uma nova rotura, tá? Então, não é incomum, aliás, é bem comum a gente ter re-roturas nessa região. Então, é melhor que ele faça um trabalho adequado, fique um tempo um pouco, eventualmente até um pouco mais afastado, do que voltar antes ou não reabilitar de uma forma adequada e ter uma nova ruptura que só vai aumentar o tempo de tratamento e piorar aí a gente olha o prognóstico, né, que é a chance dele voltar bem ou voltar no mesmo grau de atividade, tá? Mas apesar de tudo isso, é uma lesão que tem tudo para voltar, assim, é uma lesão rotineira, né, a equipe está acostumada a lidar com tudo isso, vai precisar ter seus cuidados, mas ele deve voltar aí
para atividade, para ajudar o Corinthians a ganhar, eu espero, aí, o máximo de títulos possíveis esse ano, ok? Então é isso, pessoal. A ideia foi dar esse insight aí sobre essa lesão. Estimo melhoras aí ao Yuri Alberto. E agradeço a todos aí. Não deixem de deixar o like aí, a curtida e se inscrever no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.